Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas informações ao longo da manhã, agora para falar sobre o mercado do cacau. O mercado do cacau que, como sempre, tem temores aí de desabastecimento. O mercado do cacau tem olhado muito para a safra africana. A África passa por problemas de doenças, nas lavouras africanas, e isso acaba trazendo temores. Inclusive, as indústrias estão muito de olho nisso e solicitando compras extraordinárias para a Bolsa. A gente vai entender um pouco melhor esse movimento com o André Lisboa, que está aqui conosco. André, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom dia a todos, é sempre um prazer estar aqui com vocês no Notícias Agrícolas, podendo tentar colaborar um pouco sobre esse mercado de cacau que está tão volátil, né? E tão inseguro, vamos dizer assim, né? Obrigado. Essa insegurança, quando a gente vê uma grande indústria, uma indústria americana, solicitar compra extraordinária de 90 mil toneladas para a Bolsa de Valores, o que isso indica para o mercado, André? Isso indica que aquece o mercado, a gente entende que vai aquecer o mercado, né? A gente já está com os preços aqui, na minha opinião, extraordinários, né? A gente está pagando cacau aqui de R$ 1.020 ao produtor, né? Então, a gente entende nesse momento agora, a partir dessa decisão da indústria, que o mercado deve aquecer, né? A gente espera que a possibilidade ainda subir um pouco mais, apesar de que notícias da própria indústria que ela já está no limite do valor de compra. Mas vamos aguardar. A gente vê esse limite no valor de compra, pelo comportamento que as bolsas têm mostrado, essa certa estabilidade em 11 mil dólares e 600. A gente tem algumas variações nesse preço, mas tá difícil sair desse patamar, tanto para cima quanto para baixo. Só que se a gente vê esse movimento, por exemplo, de mais indústrias, esse foi um caso de uma indústria americana. A gente sabe que lá na Europa também as indústrias têm um temor de desabastecimento. Se de repente se alastra essa ansiedade das indústrias solicitarem essa compra via bolsa para ter a garantia de uma entrega. A gente percebe isso também um pouco, André, lembrando, a gente teve essa conversa no passado, Gana acabou adiando, algumas entregas, enfim. Esse temor das indústrias em ter uma entrega garantida pela Bolsa é um pouco reflexo dessas informações lá do passado, esses temores de falta de entrega, de uma safra indecisa lá na África. Enfim, o que mais a gente traz de olhar nessa relação com a indústria? Eu acho, sem dúvida, deve ser um temor em função do que vem ocorrendo, né? A gente tem uma previsão de safra aqui no Nordeste que parece que vai ser uma safra temporã boa, em função das chuvas. Nós estamos agora sob o fenômeno Laninha e ele parece que vai melhorar, ou seja, regular, ajudar a questão da temperatura aqui nessa relação temperatura alta, umidade alta agora para o verão no Nordeste, né? Então, a indústria está preocupada, porque o que a gente ouve dizer que os estoques reguladores estão baixos, agora na Europa, América Central, forte frio, né, um momento de inverno forte, o consumo aumenta e ela precisa garantir, né, o seu cacau, né, o seu quião de cacau para poder fazer o chocolate, que houve uma expansão muito grande do chocolate no mundo, né? Na Ásia, enfim, né? Em outros países aí de grandes consumidores que gostaram do produto, realmente é um produto de grande qualidade, né? Que fácil de se consumir, né? Da comunidade consumir e gostar, né? Então, ela está muito preocupada com isso, né? Apesar de, antigamente, ela fazia uma previsão de safra e ela já começava a jogar os preços a partir dessa previsão. Só que essa previsão já não está garantindo mais a ela nada. Então, em função disso, ela vem tomando essas medidas para poder garantir a sua compra de cacau, inclusive aumentando o nível de parceria, né?
com os produtores, né? Para tentar se garantir por todos os lados. A gente, para entender essa questão, né, que o André está trazendo, a gente tem um descolamento entre o preço da bolsa e o mercado físico. E muitas vezes, isso é bem comum aqui no Brasil, a indústria pegar ali, né, diretamente com, né, o produtor rural. Esse movimento de solicitar na bolsa, inclusive, em si só já é extraordinário, né? Não é para acontecer esse tipo de coisa. É porque, internacionalmente falando, realmente a indecisão em relação às entregas africanas acabaram levando a essa decisão. Mas o comum é a atuação no mercado físico, né? Mas quando a gente vê uma indústria que está nos Estados Unidos, que está na Europa, em que o mercado físico não existe, não tem cacau, né, nessas regiões, aí acabam tendo essas solicitações extraordinárias na Bolsa para ter essa garantia de entrega. Explicado isso, ao olhar para o Brasil, como é que está a nossa relação entre a entrega do mercado físico com as indústrias? Porque na última conversa que a gente teve também, André, você ressaltou aquela questão que as indústrias estão praticando um deságio. Isso está acontecendo ainda? Como é que está a nossa relação entre produtor e indústria? Então, o que é que nós vimos naquele momento? Nós vimos um final de safra com um volume um pouco maior do que o normal, e a indústria faz esse trabalho de oferta, né? Se a oferta é maior, ela dá, em função da bolsa ter subido muito e o dólar também ter acompanhado e ter precificado o cacau para cima, ela deu um deságio, porque ela comprou um volume, ela precisava moer esse cacau, e aí ela deu, colocou um pouco um pé no freio, vamos dizer assim, para esperar para ver o que ia acontecer em termos do finalzinho da safra. Mas ela já tinha, né, já tinha feito esse trabalho de pesquisa antes, ela sabia. Só foi uma questão de ela tentar regular o preço um pouco para baixo, porque se você perceber, toda vez que chega a 1.100 o preço faturado, 1.100 e pouco, ela faz algum movimento para jogar o preço para baixo. Então, segundo algumas pessoas que eu conheço de lá das indústrias, me disseram que a indústria está no preço limite. Então, o que é que ela faz? Hoje, algumas indústrias estão trabalhando com a bolsa de julho, quando a bolsa em vigência é março. Então, ela já passou, já saiu de março para maio, já foi para julho, jogando o preço para baixo, já deu deságio. Só que esse momento não tem cacau. Então, ela volta a adotar um pouco de ágio para poder comprar esse restinho que tem de cacau, essa finalização de safra, que a safra é contada de março a março, né? E não de janeiro a dezembro. Então, ela está buscando isso, né? É como eu já disse, a expectativa de safra temporânea nossa aqui é boa, se o clima permanecer bem, né? Há uma esperança de o clima permanecer com a umidade alta, porque nós estamos sob o fenômeno Laninha, mas isso tudo é uma incógnita, né? E ela precisa se preparar para formar um estoque que dê uma tranquilidade no fornecimento dela com os antigos e atuais compradores, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso aí. Só para contextualizar um pouquinho mais para quem está nos acompanhando, a gente teve esse momento de entrega, né, do cacau no final da safra, e isso acaba repercutindo nos preços, né, dá uma pressão baixista, porque você tem, né, um final de safra, uma entrega muito grande, né, de cacau ao mesmo tempo, e isso acabou acarretando em um deságio, e nesse momento a gente começa a entrar na safra temporã. Aí a preocupação para a safra temporã, André, eu queria saber a sua visão com relação a isso. A gente tem boas chuvas, a gente está com uma umidade boa, mas ao mesmo tempo isso traz preocupação a doenças, né? Tanto a fungos. E eu tenho recebido relatos, né, visto alguns relatos de produtores de cacau, até mesmo ataque de lagartas acontecendo em cacau, né, nas plantas de cacau. Quais são os principais temores aí para esse começo de safra em relação a pragas e doenças? Bom, no ano passado, em 2024, no pico da safra,
que foi de setembro, outubro e novembro, né? Principalmente outubro e novembro, nós tivemos um ataque da podridão parda muito grande, né? Que a gente chama aqui de engeada. Esse fungo ele estava adormecido por muitos anos. E esse ano nós tivemos um ataque dele muito forte e nós perdemos o pouco do cacau que a gente tinha, um percentual muito considerável, né? É, fazendo a relação entre o preço que estava na época, a perda do produtor foi muito grande. Mas o produtor já está atento que esse ano ele precisa entrar com a devida precaução, ou seja, aplicar o inseticida a partir agora de fevereiro, né? Para poder controlar a questão da vassoura de bruxa e principalmente a podridão parda, que estava adormecida e que veio com grande força no ano passado e que pode voltar a vir com força esse ano. Então, o produtor ele está financeiramente bem e que ele pode estar se precavendo com esse tipo de aplicação para que isso não aconteça. A lagarta também, né? Se ela, na época, eu indico sempre ao produtor aqui, que a gente tem uma ponta toda quarta-feira no rádio, que é regional aqui, uma rádio FM que é regional, eu digo a ele sempre, tem que se prevenir toda época de lançamento, antes do lançamento, aplicar os inseticidas devidos, né? Então, o produtor já está preparado esse ano, a grande parte, para se precaver desses ataques. Naturalmente que ele vai pegar alguma coisa ainda aí, né? Mas a gente espera que a gente tenha uma safra boa em função não só do clima, que está favorável até agora, mas também de uma atuação maior do produtor com relação a esses ataques, principalmente de podridão parda. É bom saber que o produtor está preparado, porque tem uma questão histórica para o cacau que, devido aos preços, né, o produtor ele não conseguia atuar com compra de defensivos, fertilizantes, enfim, ter esse cuidado agronômico. Com os preços atuais, então, a gente vê um produtor cada vez mais atento e preparado, André? Sem dúvida, né? E todo o conjunto, né, do comprador de cacau, da indústria, da informação, né? Essas redes abertas aí que o produtor consegue estar sempre se informando, né? Um cuidado muito grande por parte dos compradores, das indústrias, de estar informando o produtor para que ele tenha uma atenção maior e tenha uma lucratividade maior, né? E o produtor hoje está bem financeiramente, graças a Deus, né? Então ele pode comprar os defensivos com tranquilidade, o que não ocorria há 2 anos atrás. Realmente o produtor não tinha condição financeira e as roças estão muito bem fertilizadas também, né? O que vai dar uma contribuição muito grande se o clima permanecer da forma que está, né? Então, vem com fertilização, controle de pragas e clima bom, eu acredito que a gente vai ter uma boa safra temporária. Assim espero. Assim esperamos, André. Então, produtores vão ficar atentos aí nesses combates de pragas e doenças, que o clima tem tudo para ajudar para a gente ter essa safra temporã de muito sucesso. André, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado. No momento, a gente está com o mercado subindo um pouco, né? Já teve em queda, o dólar também já teve em alta, mas agora, no momento, ele está com a pequena queda, com a leve queda de 0,33%, está com 5,92 é o preço do dólar hoje, mas ainda os preços estão muito bons, né? A gente está pagando aqui ao produtor em torno de 980 até 1.020, depende da qualidade do cacau, e a gente tem exigido muito e orientado muito o produtor com relação a essa questão da qualidade, porque cacau é um alimento, né? E que é muito importante que a gente tenha esses cuidados. Agradecer mais uma vez a vocês, ao Notícias Agrícolas, né? Parabenizar pelo trabalho que tem feito, né? Sempre levando notícias, informação à cacaicultura, que é muito importante para o nosso estado e nosso país. Obrigado, André. É isso mesmo, pessoal. É muito importante ficar atento a essas informações, tanto de mercado quanto em relação à safra do cacau, né? A gente vê que o mercado internacional anda muito volátil,
as indústrias, né? Recordando que eu conversei um pouquinho aqui com o André, as indústrias que estão nos Estados Unidos, que estão na Europa, elas não têm esse suporte de um mercado físico. Nesses países não tem cacau, né? Eles não produzem cacau. Então eles dependem muito, né, de importações. E as importações ao longo do ano passado tiveram muitas rusgas, né? Gana precisou cancelar a entrega. Isso abalou muito, né, a confiança do mercado, abriu espaço para desconfiança. E agora a gente vê, né, a indústria querendo antecipar essas compras diretamente pela bolsa, porque quando você compra pela bolsa, você tem a garantia da entrega, ao contrário de quando você precisa ali fazer uma exportação, né, ou importação diretamente com, né, os produtores, com o país que você tem a parceria. Então esse movimento de preocupação com essa safra africana, que é uma safra que sofre com doenças, sofre com questões sociais lá da África, e as indústrias tendo aí que se movimentar no mercado para ter a garantia, né, de ter produto para fazer chocolate, para fazer diversos produtos, ainda mais no momento em que o hemisfério norte passa por uma friaca, né, um friozão, está nevando, né, lá nos Estados Unidos até onde não devia, e isso acaba trazendo uma demanda maior por chocolate, chocolate quente, enfim. E o cacau, né, tem aí permanecido, né, acima dos 11 mil dólares nos principais vencimentos, né, vencimento março, nesse momento 11.706 dólares, trazendo aí uma certa firmeza de preços, né, tem se mantido nesses preços há um grande tempo. E André Lisboa mostra aqui também, né, a nossa safra temporã, essa safra que começa logo mais aqui no Brasil, com boas perspectivas. A gente tem umidade, a gente está com um clima bom, a única preocupação é realmente em relação a doenças, né, podridão parda e ataque de lagartas aí, que podem trazer prejuízos. Então, você, produtor rural, fica atento para fazer suas médias de preços. O preço aqui no Brasil praticado são preços bons para você conseguir se atualizar, né, atualizar os seus manejos e garantir os seus insumos para combater pragas e doenças e ter aí uma boa rentabilidade. Lembrando, você que está nos acompanhando, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, assim você ajuda o canal a crescer e recebe as notificações ao longo do dia. A nossa programação, ela começa às 8 horas da manhã com Bom Dia Agro, às 9 horas temos o Realidades da Safra, 10 horas da manhã vem a previsão do tempo, 11 horas da manhã Mercado do Boi e ao meio-dia a gente traz as informações relacionadas a outras lavouras, né, a outras commodities ou outros assuntos, né, dentro do agronegócio. Logo mais a seguir você vai acompanhar Tempo e Dinheiro com João Batista Olive, trazendo mais informações, complementando aqui o nosso giro de informações ao longo de todo o dia. E à tarde a gente continua também com outras entrevistas, podcasts. E ao final do dia temos aí o fechamento de mercado com Alexander Horta. Continue conosco ao longo do dia. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma dessas informações no momento em que elas acontecem. Eu sou Erickson Cunha, a gente vai encerrando esse momento da manhã por aqui. Até uma próxima. Um abraço.